Primeiro Jornal. Tirol FM, com as primeiras informações do dia. Hoje, no nosso espaço de entrevista, eu recebo a sócia administradora e contadora da empresa Aller Contabilidade Assessoria Limitada e atualmente também delegada do CRC-RS de Teutônia, Westfália Imigrante, Bianca Caroline Aller. Bom dia, tudo bem, Bianca? Bom dia a todos. Muito bem, falar do assunto hoje muito importante, né, que é sobre o IRPF, né, todo esse assunto aí que está tendo algumas mudanças, algumas novidades, é sobre isso que vamos iniciando essa entrevista, falando dessas novidades para 2024. Isso mesmo. Então, em 2024, a gente tem algumas alterações, dentre as mais importantes, tá? Então, o limite de rendimentos tributáveis passou de 28.559,70 para 30.639,90. O limite de rendimentos isentos e não tributáveis passou, então, de 40 mil para 200. A receita da atividade rural de 142.798,50 para 153.199,50. E a gente também tem a posse ou propriedade de bens e direitos, que também passou do limite de 300 para 800. Tá? Bom, essas são, dentro das 4, assim, mais importantes novidades que a gente tem aí no imposto de renda. E também temos mudanças na identificação de criptomoedas. Pensão alimentícia, então, passa a ser rendimento isento e não tributável. O pagamento do imposto para as pessoas que, então, não recebem restituição e sim precisam pagar um valor, pode ser realizado também via Pix. A restituição também tem a possibilidade de ser via Pix, sendo que nesse ponto o crédito pode ser mais rápido, tá? Então, dentre as principais novidades que a gente tem, são essas. Perfeitamente. Sobre obrigatoriedade de entrega, informações gerais, como é que funciona isso? Porque como teve esse aumento, agora muda algumas coisas, né? Isso mesmo. Então, como eu coloquei para vocês, o rendimento agora, para quem precisa fazer, é 30.639,90. Algo importante aqui para o pessoal observar é quando a gente tem uma renda ou duas, né? A gente tem que somar essas rendas para fins de declaração. O rendimento isento, então, fica acima de 200 mil, que são rendimentos isentos, né? Ou não tributáveis ou tributáveis exclusivamente na fonte. Então, esse valor é bem importante observar. Uma outra questão é o ganho de capital na alienação de bens ou direitos, sujeito à incidência de imposto. O ganho de capital é no momento que a gente realiza a venda de um bem imóvel, outro bem, a gente tem que avaliar se teve ganho ou não para fins de apuração de imposto. Em 31, então, de dezembro de 2023 também, a questão dos bens, 800 mil. Quem tem bens que somam esse valor, mas, por exemplo, não tem a renda, também fica obrigado a declarar. Realizou operação, então, de alienação em bolsa de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhados, cuja soma for, então, superior a 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos à incidência do imposto acima de 20 mil mês. Então, também, quem trabalha aí, investe na bolsa de valores, também é bom ficar atento. Na atividade rural, então, receita bruta acima de 153.199,50, ou que pretende compensar algum prejuízo de anos anteriores. É importante. Quem passou, então, na condição de residente no Brasil e se encontra nessa condição em 31 de dezembro de 2023, optou, então, pela isenção do imposto na incidência sobre o ganho de capital. Aqui tem algumas regras. Algumas você tem que pagar quando tem ganho de capital e outras você tem direito a ter uma isenção por compra de novo imóvel ou por ter uma venda até X valor. Então, isso é bem importante fazer a análise. Então, eu sempre oriento, quando tem a venda de algum imóvel, ficar atento. Tá? Mudou algumas questões titular de trust e demais contratos regidos por lei estrangeira, mas esse é bom quem, então, investe em capital ou tem bens no exterior, ficar atento às alterações. O que não houve mudança, que é importante a gente também colocar, o desconto de 20% sobre o modelo da declaração simplificada, que continua R$ 16.754,34,
Os dependentes, a gente pode utilizar, então, despesas de 2.275,08. A educação, 3.561,50 de valor de escola, cursos, né, de inglês, algumas questões específicas. E aposentados, então, acima de 65 anos, parte da aposentadoria fica como valor isento, que é 24.511,94, limitado a este valor. Então, essas não houveram, mas é bom a gente mencionar. Perfeito. Uma das questões também que o pessoal tem que ficar atento é quando se tem mais do que uma fonte de rendimento, né, onde ganha mais do que daqui a pouco tem um salário na carteira, mas tem um serviço por fora, também tem que cuidar dessa parte aí também, né? Isso aí, isso é muito importante, porque hoje, às vezes, a gente tem pessoas aposentadas que têm uma renda de trabalho também, né? Estão no trabalho, então soma-se as duas. Rendimento de aluguel, rendimento de trabalho autônomo, então toda essa parte aí conta no somatório do valor exigido para a declaração. Uhum. E quais são os principais documentos que o pessoal precisa para ter essa elaboração da declaração? Até agora tem um modelinho, né, meio pré-preenchido que está no site a gente utiliza a senha do gov.br. Isso mesmo. Né? Isso, é pelo site da Receita Federal, isso mesmo. Ali as pessoas podem, como as empresas informam várias declarações, retenções, via outras declarações, a Receita já tem várias informações na base de dados. Então, você tendo a senha do gov.br ouro ou prata, que a gente diz, né? Então, você consegue puxar os dados e ter a declaração pré-preenchida, o que já auxilia, né? Então, esse é um aplicativo, um formato bem interessante. Perfeito. E os documentos para o pessoal poder declarar, o que eles têm que ter em mãos? Isso. Quem tem declaração no ano anterior, é importante ter a declaração que fez o preenchimento, porque a gente sempre tem um ano e o outro, né? Então, é importante ter a declaração do ano anterior. Comprovante de informe de rendimentos, então, das fontes pagadoras, pode ser salário, prolabore, distribuição de lucros, aluguéis, como eu coloquei antes, né? Informação e documentos de outras rendas percebidas em 2023, uma herança, uma doação, alguma indenização que recebeu, resgate do fundo de garantia e prêmios de loteria, são alguns exemplos. Informe de rendimentos de instituições financeiras. Então, os bancos, eles já liberou início de março, o extrato para fins de imposto de renda, a gente diz, onde ele tem um comparativo do ano anterior e deste ano. Documentos de operações de venda, então, quem fez a aquisição ou a venda de um imóvel, os documentos pertinentes aí a essa movimentação, escrituras, matrículas, documentos que comprovem o comprador e o vendedor e valores. Documentos, então, de aquisição de empréstimos, porque a gente precisa lançar as dívidas e ônus, né? Então, isso a gente também, tanto de veículos, empréstimo de residência, né? Os diversos. Para os profissionais liberais, então, o livro Caixa e os DARF do Carnê Leão, que seriam profissões como, por exemplo, psicólogos, médicos, né? Que tenham, ou pessoas que exerçam atividade autônoma. Extrato, então, das corretoras ou controle mensal da compra e venda de ações, como tem aí a obrigatoriedade, então, quem lida com esse mercado, é importante ter os documentos. Comprovantes, então, de despesas médicas, odontológicas, de previdência social e privada. E despesas também de educação, pagamentos a advogados em processos trabalhistas e pensões alimentícias. Aqui entra bastante ali na despesa de educação, escola de filhos, né? Alguns cursos tem que avaliar. Em geral, principalmente escola. Comprovante de pagamento, então, de material de construção e prestação de serviço por motivo de reforma, obra e melhoramento que tenham valorizado os imóveis. E recibos de doações também e empréstimos realizados em 2023. Então, tendo documentos pertinentes a essas situações, a gente consegue fazer, então, a declaração de imposto de renda. Uhum. Resumindo aqui nessa parte, né, com esses documentos, né, os comprovantes, na verdade, é tudo que aquilo que tu vai acabando adquirindo é sempre bom ter em mãos para poder comprovar de alguma forma, né? Que nem despesas de saúde também, né? Ali a gente colocou despesas médicas, tanto consultas, né? Essa parte, durante o ano, eu sempre digo, vai guardando tudo. No ano seguinte, vê se precisa ou não fazer a declaração, se está obrigado ou não, aí você tem todos os documentos juntos. Perfeito. Até qualquer recibinho serve, né?
Isso. Muitas vezes os autônomos, eles Não tem fornecem... nota fiscal, no caso. Isso, né? Fornecem recibo, porque eles fazem a declaração pelo Carnê-Leão, e a pessoa física aí tem o cruzamento dos dados. E sobre as destinações do IRPF, para onde é que vai isso, como é que funciona? Isso é um assunto bem importante. As pessoas que fazem a declaração pelo modelo completo, elas têm como fazer a destinação de 6% do imposto, então, devido para entidades. 3% então para o fundo da criança e 3% para o fundo da pessoa idosa do seu município. Então é muito importante que quem faça o modelo da completa simplificada não permite esse pagamento proporcional dessas destinações. Mas quem faz pelo modelo completo pode fazer a doação e o recurso, então esses 6% já ficam no município e vão dar um auxílio aí a entidades, projetos que a gente tem na nossa região. Falando sobre o prazo de entrega de declaração também no imposto de renda, como é que vai, até que dia pode ser declarado, como é que funciona? Isso. O programa, então, foi disponibilizado a partir de 15 de março, o período de entrega, até 31 de maio aí deste ano de 2024. Perfeito. Expectativas, tem uma base assim de declarações, como é que funciona? Isso. Em 2024, então, a Receita tem uma ideia de receber mais de 43 milhões de declaração no Brasil todo. E no Rio Grande do Sul, então, são aproximadamente 3 milhões. Bastante coisa. Muita coisa. Muita coisa. A restituição será dividida em quantos lotes? A restituição ela vai ser dividida em 5 lotes, onde o primeiro vai ser pago, então, até 31 de maio, para quem entregou, então, a declaração até 10 de maio, tá? Aí tem algumas pessoas que têm regalia para receber primeiro, eles vão pagar um X valor, e o restante daí, segundo lote vai cair 28 de junho, o terceiro 31 de julho, o quarto fica para 30 de agosto e o quinto para 30 de setembro. Muito bem. Com essa questão do IRPF pré-preenchido, fica fácil também para o contribuinte poder fazer, né? Mas caso tenha alguma dúvida, pode entrar em contato também com vocês, né? Isso. Eu digo sempre assim, tem a possibilidade aí do imposto de renda pré-preenchido, né? Mas hoje, se você tem mais de uma renda, alguma situação de venda de imóvel diferente, né? E em todos os casos a gente faz, então, essa prestação de serviço e auxilia as pessoas na declaração. Sempre visando aí com todos os dados, e a gente faz toda a análise também. Como eu mencionei, a gente tem 2 tipos de declaração, o modelo simplificado e o completo. Então, sempre é importante avaliar qual é o melhor modelo para o cliente, né? Então, onde ele vai pagar menos. Com toda certeza. Tem algum assunto ainda mais que gostaria de colocar referente ao imposto de renda? Isso é bem importante, quem já tem, então, os documentos, o quanto antes, né? Não deixar para o último prazo. Assim, se tem, às vezes, precisa, às vezes, ainda buscar algum documento, ou ir, por exemplo, num registro de imóveis, pegar uma matrícula para verificar algumas questões em específico. É importante o quanto antes, isso eu diria. Muito bem, então, Bianca, te agradeço por ter tirado esse tempinho na segunda-feira, conversar um pouco com os nossos ouvintes, né, para eles entenderem um pouco mais sobre essa questão toda. Desejo a você um ótimo dia, uma ótima semana também. Certo, muito obrigada, e a todos também uma ótima semana.